queria que você abrisse a Bíblia no Gênesis capítulo 28. O Senhor nos deu uma direção de crescimento. E se queremos crescer, nós precisamos alinhar algumas coisas na nossa vida. Nós precisamos consertar algumas coisas na nossa vida. Porque se não houver conserto na nossa vida, não chegaremos a lugar algum. E nesta noite, o Senhor quer nos ensinar mais um pouquinho, não é tudo, mas mais um pouco o Senhor quer endireitar nossas veredas. Gênesis capítulo 28, no verso 3, diz assim: Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça fecundo, e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça fecundo, e te multipliques. Irmãos, só esse pedaço, para nós começarmos. Deus tem dado a nós um direcionamento. E quando Deus nos dá uma direção, quando nós entramos na vontade de Deus, o que precisamos fazer é, na verdade, observar os estatutos de Deus, as ordens, a direção de Deus. Eu já disse que Deus quer que nós cresçamos como pessoa. Deus quer que nós cresçamos como cristão. Em primeiro lugar, a nossa vida espiritual tem que crescer. Deus quer que nós cresçamos como empreendedores, como profissionais. Enfim, todas as áreas da nossa vida tem que haver um crescimento. Nós não podemos ficar estagnados, não podemos ficar amarrados. Se estamos amarrados, alguma coisa está acontecendo de errado na nossa vida. Se a nossa vida está amarrada, porque estamos fora do propósito de Deus, porque estamos fora da vontade de Deus. E esse texto que nós acabamos de ler, na verdade, ele só confirma a vontade de Deus para nós. É uma confirmação da vontade de Deus. Quando olhamos esse texto, amados, e olhamos na Bíblia, esta promessa foi feita por Isaac ao seu filho Jacó. Quando já estava velho, bem próximo da morte, o Isaac fez essa promessa ao seu filho, não é? Deus Todo-Poderoso te abençoe, e lhe faça fecundo, lhe faça crescer. É a palavra desse homem para o seu filho. Nós vemos aqui uma bênção lúcida, desejando a seu filho crescimento e multiplicação. Crescimento e multiplicação, irmãos, nós não podemos perder isso de vista. Deus tem para nós crescimento desde o começo, crescimento e multiplicação na nossa vida. O interessante é que essa mesma promessa havia sido feita a Deus. Deus fez, na verdade, para Abraão. A mesma promessa, do mesmo jeito. Volte um pouquinho sua Bíblia. Eu quero estar amparado na palavra de Deus, irmãos. Não estou pregando aqui nessa noite sobre prosperidade. Não é isso, não. Prosperidade financeira, na verdade, em todas as áreas da nossa vida. Principalmente vida espiritual. E Deus, Ele tem um conjunto para nós. Então, no capítulo 17, no verso 2... olha o que Deus fala para Abraão: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Eu te abençoarei e te multiplicarei. Uma palavra difícil até de pronunciarmos aqui. É o tamanho da bênção que Deus tinha para Abraão. Então, quando nós olhamos para esses homens, Abraão, Isaac e Jacó, fica claro a intenção de Deus para o seu povo. Fica claro a intenção de Deus para a sua igreja. Crescimento e multiplicação.
Crescimento e multiplicação. Irmãos, não está falando de soma aqui. Ele está falando de multiplicação. É 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, e aí nós vamos, irmãos. Até onde nós podemos contar? Foi o que Deus disse para Abraão: conte as estrelas. Se você conseguir contar as estrelas, é o tamanho da bênção que eu quero dar para você. Experimente contar as estrelas. Então, a bênção de Deus para nós, ela é multiplicada. Eu sempre falo que o mais importante, amado, não é a estrutura física para nós. Não é a estrutura financeira, aquilo que nós podemos tocar. Eu acredito, amados, e tenho pregado, primeiramente, o crescimento espiritual. Precisamos crescer espiritualmente. Precisamos ser grandes homens espirituais, que é a parte mais importante na nossa vida. Quando nós somos grandes espirituais, acabam-se os conflitos entre nós. Acabam-se as facções entre nós. Acabam-se as divisões entre nós. Eu creio na palavra de Jesus, que aquele que busca o reino de Deus, que aquele que busca as coisas de Deus em primeiro lugar, ele teriam todas as outras coisas acrescentadas na sua vida. Está lá em Mateus. Quem busca é promessa para nós. Quem busca o reino de Deus em primeiro lugar, ele tem todas as outras coisas acrescentadas na sua vida. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que você tem ainda será acrescentado. Deus ainda vai dar mais a você. Deus vai acrescentar sobre você. Está lá em Mateus 6,33. Sabe, amados? Então, quem busca o reino de Deus em primeiro lugar, pensa bem comigo, quem busca em primeiro lugar, ele tem todas as coisas na sua vida acrescentadas. Aquilo que você tem, Deus ainda vai dar mais, não é? Quer dizer que tudo que nós temos na vida vai crescer, tem que prosperar, tem que se multiplicar. Nós nascemos para crescer, nós comemos para crescer, não é? Por que nós comemos? Para crescer. Nós nos alimentamos para crescer. Nós casamos para quê? Nós casamos para crescer, para fazer famílias, para povoar a terra, para aumentar a população. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele disse, olha aí, lá em Gênesis capítulo 1, no verso 18, Ele já disse, sejam férteis e multiplicai. Ser fértil e multiplicai, já foi a primeira ordem de Deus para o homem, a primeira palavra de Deus para o primeiro homem. E após sair, nós observamos na palavra de Deus que após Noé e sua família sair da arca, irmão, está lá na palavra de Deus, Gênesis, no capítulo 9, no verso 1, não vou ficar procurando, porque senão a gente vai passar vendo o texto, não é? Mas está escrito, confie, depois você vê, Gênesis 9, 1, Deus disse para Noé, sejam férteis e multiplicai. A Adão foi dito isso, sejam férteis e multiplicai. A Noé, quando ele começou uma nova povoação, sejam férteis e multiplicai-vos, é ordem de Deus. Então, amados, a igreja, ela precisa crescer, a igreja precisa se multiplicar, a igreja precisa ter crescimento. E para a igreja crescer, o que é preciso para que a igreja cresça? Para que a igreja cresça, nós precisamos crescer. Em todos os sentidos, nós precisamos crescer. Se nós não crescermos, a igreja, ela não vai crescer. Se nós não multiplicarmos, a igreja não vai se multiplicar. Então você vê que é uma ordem, um segmento de Deus para as nossas vidas, para a vida da igreja. Sabe, amados, mas tem uma coisa que nós precisamos observar. Nós não podemos crescer desordenadamente, de qualquer jeito, de qualquer maneira. É preciso crescer saudável, precisa ter uma ordem. A multiplicação, ela não acontece se não houver uma ordem, sabe? E essa ordem tem que ser direcionada por Deus. Temos que estar embaixo das ordens de Deus, embaixo da vontade de Deus. E quando nós crescemos embaixo da ordem, embaixo da vontade de Deus, com certeza nós vamos multiplicar. Nós vamos estar povoando a terra, enchendo a igreja. Mas existem algumas condições para que cresçamos
e para que nós venhamos a multiplicar. E uma das condições que eu quero falar nesta noite chama-se unidade. Unidade. Não há crescimento sem unidade. Se nós não tivermos unidade, nós não vamos crescer. Em tudo, para que possa haver um crescimento, é preciso estarmos unidos. E a palavra de Deus, ela nos mostra grandes coisas. Sabe, amados, e unidade não fala de um ajuntamento de pessoas, de uma aglomeração de pessoas. Unidade não é apenas isso. Unidade é muito mais do que isso. Unidade implica em ter a mesma visão. É preciso ter a mesma visão. É preciso ter a mesma direção. É preciso ter o mesmo coração. É preciso ter o mesmo sentimento. É preciso ter comprometimento. Quando há unidade, existe comprometimento. Comprometimento no corpo de Cristo. Comprometimento na família. Comprometimento dentro de uma empresa. Se não houver comprometimento, a mesma visão, o mesmo desejo, ninguém vai a lugar nenhum. Ninguém chega a lugar nenhum. Quando há unidade, as pessoas se tornam próximas uma das outras. Existe um comprometimento para a realização de um projeto. Se temos um projeto, não tem unidade, não há comprometimento, como é que esse projeto vai seguir adiante? Como é que pode haver um crescimento? E vem comigo na palavra de Deus, 1 Coríntios. Esse texto é muito importante para a igreja. 1 Coríntios, capítulo 1. O verso de número 10. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Diz assim, olha o que Paulo está dizendo. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está usando o nome de Jesus Cristo, amados. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de Jesus Cristo, que todos vocês falem a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Falem a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Sejam unidos. Paulo está pedindo em nome de Jesus, para que andem unidos, para que tenham a mesma visão. Pois, olha aqui no verso 11, pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contenda entre vocês. Há contenda entre vocês. Sabe, queridos, quando há contendas dentro da nossa casa, não tem como essa casa prosperar. Quando há contenda na família, não tem como esta família prosperar, esta família crescer. Quando há contenda dentro da igreja, a igreja fica estagnada, a igreja não cresce. A igreja fica encalhada porque há contenda dentro da igreja. As empresas ficam encalhadas porque há contenda dentro das empresas. Há divisões, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Um pensa de um jeito, outro pensa de um outro. Tende o mesmo pensamento, tende a mesma visão. Tende o mesmo comprometimento na visão. Se a mulher pensa de um jeito, o marido pensa do outro, não vai a lugar nenhum. Se o pastor pensa de um jeito, o João pensa do outro, o Lázaro do outro, o Sérgio do outro, nós não vamos a lugar nenhum. Nós não saímos do lugar, irmãos, pensa nisso, não sou eu que estou dizendo, é Paulo que está dizendo, pelo amor de Deus ele está dizendo isso, em nome de Jesus Cristo.
Rogo-vos que falais a mesma linguagem, que tendes a mesma visão, porque aquele continua dizendo: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Cristo está dividido? Como é que pode aqui no nosso meio, vou dar um exemplo aqui, como que essa igreja pode prosperar? Se um falar, eu sigo o pastor Dorival, o outro, eu sigo o pastor Leandro, eu sigo o pastor Evandro, eu sigo o pastor Carlos. Pela misericórdia de Deus, nós não vamos a lugar algum, não chegaremos a lugar nenhum, porque um vai para lá, o outro vai para cá. Casa dividida não prospera, minha irmã. Cristo é o mesmo. O corpo de Cristo é o mesmo, a igreja é única, é do Senhor, o corpo é do Senhor Jesus Cristo. Temos que estar unidos na nossa casa, principalmente na nossa casa, se queremos ver o crescimento da nossa casa. A mulher tem que estar em concordância com o marido tem que estar em concordância com a mulher, e os filhos andarem na visão do pai e da mãe, na mesma direção. A questão é saber para quem que Deus dá a direção. As pessoas confundem para quem que Deus dá a direção, para quem que Deus dá a visão. Para quem que Deus deu a visão para Abraão? No caso de Abraão, para formar uma grande nação. Para quem que Deus deu a visão? Dentro de uma casa, de uma família, para quem que Deus dá a visão? Oh, meu amado, vamos crescer. Enquanto houver casa dividida, não vai haver crescimento, não vai prosperar. Vamos ficar amarrados. Não vai haver, se não há crescimento, não vai haver multiplicação. E é muito simples isso, amados. É muito fácil de nós vermos isto. O marido e a mulher, se andar dividido, se não se derem, se não houver comprometimento, nem relação entre eles não vai ter, como é que vai ter filho? São coisas lógicas que nós não nos acometemos, que nós não tomamos por base na nossa vida. Então tem que haver unidade. Jesus disse em Mateus capítulo 12, no verso 25, toda casa dividida não prosperará, toda cidade dividida não prosperará, todo reino dividido não prospera, amados, pelo amor de Deus. Não vai crescer nenhuma casa dividida, porque contra a palavra de Deus não existe argumento. A palavra de Deus é simples, é isso e acabou. Não adianta você querer entrar em confusão com a palavra de Deus, se você querer interpretar da sua maneira, não vai funcionar. Não prosperará, foi Jesus quem disse isso. Sem unidade no corpo, sem unidade na mesma visão, o foco se perde e a obra de Deus, ela é paralisada. A igreja sofre por falta de união. A família sofre por causa de união. Somos todos prejudicados. Você quer ver na palavra de Deus como que Deus preserva por isso? Volte lá em Gênesis, no capítulo 11. Irmão, nós estamos no começo da Bíblia, no começo de todas as coisas. Gênesis capítulo 11. Só esse texto dá uma pregação tremenda. Gênesis capítulo 11, eu vou ler o texto todo para você entender. Ora, em toda a terra havia apenas uma... Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemos bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa.
Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados pela face da terra. Eles se uniram para construir uma cidade. Eles falavam a mesma língua. Eles tinham o mesmo sonho. Eles tinham a mesma visão. Construir uma cidade, construir uma torre para chegar até o céu. Só que, veja bem, irmãos, a vontade deles não era a vontade de Deus. O desejo deles não era o desejo de Deus. Olha no verso 5, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Deus desceu, eles construíram a cidade e construíram a torre, porque tinham a mesma visão. Então desceu o Senhor para ver a torre que os filhos dos homens tinham edificado, os homens construíram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Eles podem fazer muito mais, Deus estava dizendo. Eles têm a mesma linguagem. O povo é um, é único. Eles podem fazer muito mais do que uma cidade. Eles podem construir muito mais do que uma torre. Agora, não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Quando houver unidade, quando houver o mesmo propósito, quando houver o mesmo ideal, não há restrição para tudo que nós intentarmos fazer. Se houver unidade, a mesma visão, faremos tudo. É o que o Senhor, foi Deus quem disse. Não sou eu que estou dizendo. Se houver unidade, eles fizeram, isso é o começo. Isso é o começo, eles podem fazer muito mais. Verdadeiramente, eu entendo que Deus está falando, se eles continuarem desse jeito, eles vão fazer uma torre e eles vão chegar no céu. Eles vão chegar no céu. E aí o Senhor disse, não era a vontade dele. Ele já tinha mandado o diabo para baixo, né? Ele já tinha chutado Satanás de lá. Não era a vontade de Deus isso, era contra a vontade de Deus. Porque o homem de novo queria ser igual a Deus, não é? Então o Senhor disse, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Sabe como para uma obra? Quando ninguém entende ninguém. Quando não falam a mesma língua. Você sabe por que você prospera? Você descobriu hoje por que vocês prosperam? Porque vocês falam a mesma linguagem. Ela diz sim, você fala sim. Ok, amor. Ok, está tudo bem. Mais ou menos, né? Você sabe por quê? Você quer saber por que eu prospero, João? Porque eu e minha esposa falamos a mesma linguagem. Os meus filhos dizem amém para a palavra do Pai. Os filhos dizem amém para mim. Há concordância. Nós falamos a mesma língua. Todos aqueles que falam a mesma língua, onde há concordância, onde se respeita a visão que Deus dá, há crescimento, há prosperidade, há multiplicação. Há multiplicação. E só tem a crescer. Enquanto houver unidade, enquanto houver crescimento, enquanto houver unidade, falar a mesma língua, sempre haverá crescimento. Sabe, amado? Verso 8. Destarde o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Pararam de edificar a cidade. Eles pararam de edificar a cidade. Por quê? Por que Deus não era a vontade de Deus? Porque Deus queria que a terra fosse povoada, não somente naquele lugar. Então Deus confundiu a língua para um vir para o Brasil, o outro ir para o Japão, o outro ir para a Europa. Essa era a vontade de Deus. Povoar a terra, não era só naquele lugar lá. Por quê? Se eles continuassem, eles iam querer ficar todos ali. Está entendendo, irmãos?
Quando tem unidade, há crescimento, há a bênção de Deus, há multiplicação. Precisamos, na verdade, crescer no propósito de Deus. Que lição nós temos aqui na Torre de Babel? O povo é um, todos têm a mesma linguagem, não há restrição para eles. Eles podem ir muito mais além. Nós só vamos além daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, quando houver unidade na nossa vida. Isso serve para todos os segmentos da nossa vida. Isso é lei universal de Deus para todas as coisas. A nossa vida espiritual, a nossa vida financeira, a nossa vida material. Agora, como que uma família, como que uma igreja pode crescer se não falar a mesma língua? Amós capítulo 3, no verso de número 3. Podem andar dois juntos se não estiverem em comum acordo? É uma pergunta irônica que o profeta está fazendo aqui. Uma pergunta irônica. Pode dois andar juntos se não estiver em comum acordo? Sabe, amados, mas muitas vezes não basta ter apenas unidade. É preciso ter uma visão, é preciso ter um propósito, é preciso ter um sonho, é preciso ter um direcionamento por Deus, é preciso saber aonde é que nós queremos chegar, aonde é que nós desejamos ir. E para saber aonde devemos ir, o que devemos fazer, Moisés nos deixou o exemplo. Êxodo capítulo 33, verso 12. Mostra-me o caminho, Senhor. Mostra-me a tua direção. Qual é o caminho? Qual é a tua direção? Aonde o Senhor quer que eu vá? Qual caminho o Senhor quer que eu pegue? Irmãos, para quem que Deus deu a visão? Para quem que Deus deu a direção? Deus deu para o povo que estava no... Deus deu para o povo todo? É isso que nós precisamos entender. Deus não dá a visão para todos. Deus dá a visão para o líder. Deus dá a visão para o cabeça. A hora que o braço quer ter visão, a hora que o pé quer ter visão, começa-se a confusão de línguas. E o crescimento para. A hora que a mulher quer ter visão, a hora que o filho quer ter visão, a hora que o genro quer ter visão, e o problema começa quando começa a vir os agregados, os genros, as noras, os netos, e todo mundo começa a dar palpite, aí que a coisa não vai mesmo. Aí atrapalha tudo, impede tudo, para tudo. Ô amados, fica bravo com o pastor não. É a palavra de Deus, que muitas vezes dói para nós, mas nós precisamos entender. Deus precisa falar com a gente. Deus precisa dar um direcionamento para nós. É preciso saber o que Deus quer de nós. É preciso saber para onde Deus quer nos levar. É preciso saber qual é o propósito de Deus. Gênesis no capítulo 12. Gênesis capítulo 12, no verso 2. O Senhor disse para Abraão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei, se tu uma bênção. De ti, Abraão, partindo de ti, eu farei uma grande nação. Eu te abençoarei, Abraão. Eu farei, vai começar por você, Abraão. Sabe, amados, nós vemos aqui Abraão, ele recebeu uma visão de Deus para a sua vida. Para a sua vida, ele recebeu uma visão de Deus para um povo. Ele iria fazer, Deus ia fundar, ou fundou uma nação, através da vida de quem? Através da vida de Abraão. Deus fez um povo, Deus fez uma nação, através da vida de Abraão. Observe que foi fundamental nesta visão, a unidade
com a sua esposa. Foi fundamental para que Deus realizasse o projeto na vida de Abraão, a unidade de Abraão com a esposa. Nós vemos até em algumas passagens, Sara duvidando, Sara questionando, mas o Abraão se manteve ali, crendo na palavra de Deus, crendo na visão, sabe? E muitas vezes nós vemos na palavra de Deus que ele quis se desviar, ele tentou se desviar, e quando ele tentou se desviar, as coisas começaram a se complicar para a vida dele. E assim é a nossa vida. Quando nós nos desviamos da visão, do propósito de Deus, a nossa vida, ela começa a se complicar. Observe, não é? Observe que Abraão, enquanto ele foi fiel às ordens, ao direcionamento de Deus, tudo dava certo na vida dele. Tudo acontecia na vida dele. Ele começou, as suas criações, começou a multiplicar. A criação de Abraão não é que aumentou, ela se multiplicou. O gado de Abraão, os camelos de Abraão, houve uma multiplicação na vida dele. Por quê? Porque ele estava sendo fiel às ordens de Deus. E observe que às vezes que Abraão saiu fora da ordem, da orientação de Deus, ele se complicou, como foi no caso de Ló. No caso de Ló. No caso da sua própria esposa, quando ele saiu da vontade de Deus e ele ouviu o palpite da esposa, minha irmã. Olha a tragédia, quando ele cedeu. Deus tinha dado a visão para quem? Para quem? Para Abraão. Ele ouviu a esposa, começou a ver o quê? Uma divisão. O que aconteceu? Apareceu um tal de Ismael na vida, que é a desgraça desgraça no modo de dizer, o problema até hoje, só porque Abraão cedeu a visão que Deus tinha dado para ele, ouviu a dona Sara. Só porque houve uma divisão de visão. Divisão de visão. Duas pessoas tendo a mesma visão, querendo ter visões diferentes. Abraão, na verdade, ele cedeu e saiu fora da visão de Deus, saiu fora do caminho de Deus. Isso é muito sério na nossa vida. Quando nós saímos fora, quando há divisão de visão, nós arrumamos encrenca para a nossa vida. Nós arrumamos problema. Nós nos complicamos fora do caminho de Deus. Nós nos complicamos fora da direção, fora da ordem de Deus. Quando deixamos de ouvir Deus, nós deixamos de crescer, nós paramos de crescer. Aliás, amados, sem Ele, nós não produzimos nada, nós não vamos a lugar algum sem Ele. O nosso caminho é torto. João capítulo 15, vamos um pouco no Novo Testamento. E tem muitos que ignoram o Antigo Testamento. Tem muitos que ignoram, isso aí é lei. Que lei nada, irmão. A palavra de Deus é uma, de Gênesis e Apocalipse é a mesma palavra. Gênesis capítulo 15. Aliás, João capítulo 15, verso 1 ao verso 5, diz assim: eu sou a videira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha aqui, verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecerdes na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Se nós não permanecermos em Cristo, nem fruto nós vamos dar, quanto mais crescer e quanto mais multiplicar. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada pode produzir. Esse produz muito fruto, muito fruto. Se nós não estamos produzindo frutos, é porque nós não estamos ligados em Cristo Jesus.
É porque nós estamos andando longe do Senhor Jesus. É porque nós estamos andando longe da vontade de Deus. Porque todo aquele que permanece nele produz frutos. Há de produzir. É a palavra do Senhor que está dizendo. Então, amados, engana-se o homem que acha que consegue crescer sem Jesus Cristo, que acha que pode prosperar sem Jesus, que acha que pode ser alguma coisa. A igreja, ela só pode crescer. A igreja que cresce é a igreja que tem fome, é a igreja que tem sede de Cristo, é a igreja que anda no caminho do Senhor, é a igreja que anda na palavra de Deus, é a igreja que busca a santidade, é a igreja que busca a face de Deus, é a igreja que busca a vontade de Deus. Se nós não buscarmos Deus, se nós não buscarmos a face de Deus, se a igreja não se comprometer com o Senhor, com a palavra dEle, não vai crescer, pode até inchar. Não é fundada na rocha. Vai o que acontecer quando vir a tempestade, quando vir o terremoto, ela vai se ruir, porque não está fundado na palavra de Deus. Jesus disse, as portas do inferno não podem prevalecer contra a minha igreja. A igreja que está fundada em mim, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Há de ser esclarecido todas as coisas. O mal tem que ser extirpado, irmãos. Deus, pensa comigo, não é? Se a igreja cresce, nós crescemos também. Se a igreja cresce, nós crescemos. E para que a igreja cresça, o que acontece? Nós precisamos crescer. A vontade de Deus é que a igreja cresça, é que a igreja se multiplique. Mas para que a igreja entenda essa ligação, para que a igreja cresça, eu preciso crescer, a sua família precisa crescer. Então Deus, Ele vai lhe dar o crescimento para que a igreja cresça. Deus vai lhe dar frutos para que a igreja tenha frutos. É uma coisa natural, é uma coisa automática na nossa vida. Crescemos para que a igreja cresça. Se nós crescemos, se a família cresce, a igreja cresce, não é verdade? Quantos nenês aqui na igreja que eu apresentei? Quantas pessoas que foram batizadas? Quantos casamentos eu fiz e já deram frutos aí? Tem alguns que estão sendo quase avós já. Por quê? A família cresceu. A família foi abençoada. Você prospera no teu trabalho. Deus dá um trabalho bom para você. Você vai ofertar. Você vai dizimar. Nós vamos colocar ar-condicionado. Nós vamos abrir outras igrejas. Nós vamos investir em missionários. Por quê? Porque Deus lhe deu o crescimento. Porque Deus abençoou a sua vida. Porque Deus deu a você condições. Um trabalho melhor. A sua firma prosperou. Você ofertou mais, você dizimou mais, a obra de Deus está crescendo. Você vê que nós somos os instrumentos de Deus para que a igreja cresça. Eu sou instrumento de Deus, eu tenho que ser instrumento de Deus. Olha uma coisa que interessante quando nós olhamos lá no Gênesis. Deus não pensou em Abraão para abençoar Abraão. Você tinha pensado nisso? Ele não pensou em Abraão. Deus, Ele pensou, o objetivo de Deus era um povo. Ele queria um povo, Ele queria uma nação. Aí Ele fez o quê? Chamou Abraão. Eu quero um grande povo, eu quero uma grande nação. Eu vou te abençoar, Abraão, para você abençoar um povo. Se tu, a ordem de Deus foi, se tu, Abraão, uma bênção. Se nós não estivermos dispostos a ser bênção para uma comunidade, a ser bênção para alguém, jamais nós vamos ter a bênção de Deus na nossa vida. Jamais teremos crescimento, se não houver o propósito do nosso coração de ser bênção na vida de alguém, de abençoar uma comunidade. Não teremos a graça de Deus. Ele abençoou Abraão para ser instrumento para abençoar um povo, para construir, para edificar uma nação. Gênesis capítulo 12, verso 2. Abraão, eu vou te abençoar, mas você vai ser bênção para um povo, para uma nação. Deus, eu quero dizer uma coisa para você, irmão.
Às vezes você acha que eu sou muito importante para Deus, sou isso, sou aquilo. Você pensa, a gente temos mania, e não é errado, né? Que Deus, na verdade, Ele pensou em você. Nós achamos que Deus, muitas vezes, Deus pensou em nós. Então, Deus, na verdade, Ele não pensou em você, Ele não pensou em mim. Ele pensou na igreja. Ele pensou na igreja. Jesus desceu. Jesus veio do céu para fundar uma igreja. Não foi apenas para salvar eu. Eu não sou exclusividade. Eu não sou o único. Tem um povo. Tem um povo que precisa ser salvo. Ele não morreu apenas por mim. Ele morreu por muitos. Para que se tornasse um corpo. Então Deus pensou. Quando Deus pensou em você, na verdade, Ele pensou na igreja. Ele sempre se refere à minha igreja. O meu povo. É a minha igreja. É o meu povo. Agora nós temos que entender, mas Deus, Ele quer te abençoar, para que você possa abençoar uma igreja, uma comunidade. Porque nós somos os instrumentos de Deus. Nós somos as pessoas. Ele não usa anjos, Ele usa pessoas. Então a intenção de Deus em nos abençoar, Ele nos abençoa para que nós possamos ser bênção na vida da igreja. Por que Ele dá dom para mim? Será que eu preciso de dons? Será que eu preciso? O dom que Ele me dá é para eu usar em favor da sua igreja. A unção que Ele me dá, para que eu preciso de unção? A unção que Ele me dá é para usar na sua igreja. O dinheiro que Deus me dá é para usar na sua igreja. A bênção da minha família, a minha família, os meus filhos. Por que Ele me deu os filhos? Para Ele usar na sua igreja. Eu sou instrumento de Deus para a igreja. Os meus filhos são instrumentos de Deus para a igreja. E eles estão aqui. Ai deles, se não forem instrumentos de Deus para abençoar a igreja dele. O talento que Ele nos dá é para usar na igreja. Deus nunca vai nos dar nada, Deus nunca vai nos fazer prosperar para nosso envaidecimento, para nosso orgulho próprio, para a nossa própria vontade. A hora que você entender que aquilo que Deus te dá é para você usar na igreja dele, você vai ter mais dele. Sempre mais, Ele vai fazer multiplicar. Não sei se você concorda com isso, mas a minha vida é assim. A minha vida é assim. Deus me fez para ser bênção para a igreja. O dia que eu não for bênção, o dia que eu não estiver sendo bênção mais, não tem sentido o meu ministério. Não tem sentido. Que Deus me leve, que Deus me tire. Ele pode me tirar. O dia que eu não ser bênção para a igreja mais, não tem sentido eu estar aqui. Deus quer te abençoar. Abraão, se tu uma benção. Lázaro, se tu uma benção. João, se tu uma benção. Aguinaldo, se tu uma benção. Eu vou te abençoar, mas você tem que ser bênção. Senão, a minha bênção você não tem. Você pode até conseguir com seus próprios esforços, mas é tudo palha e nada vai permanecer. A vontade dele é de dar, quando nós tivermos o propósito. A vontade dele é que cresçamos, é que sejamos alguém para abençoar o povo dele, para sermos ferramenta, instrumento para a igreja. Eu nasci para servir a Deus. Você tem que entender, você nasceu, você foi chamado, você foi escolhido, você foi salvo
para servir a Deus, para ser instrumento dEle. E quanto mais você se der, mais Ele vai lhe acrescentar, mais Ele vai multiplicar na sua vida. Sabe, amados, se você decidir ser instrumento de Deus, com certeza Ele vai te abençoar, Ele vai te dar crescimento, Ele vai lhe dar multiplicação na sua vida. Você decide, continua do mesmo jeito, se está bom assim, continua assim. Mas se você quer crescimento, se você quer multiplicação, decida ser instrumento dEle, decida servir a igreja, decida servir o povo dEle. Ele vai lhe dar sabedoria, Ele vai lhe dar capacitação, Ele vai lhe dar unção para você, Ele vai lhe encher de talentos, para usar você, a igreja dEle. Ele pensou na igreja, Ele pensou na igreja, e nós fazemos parte do contexto da igreja. É isso que nós precisamos entender. Ah, pastor, então Ele não se preocupou comigo, Ele morreu, não morreu por mim. Ele morreu por você sim, mas você tem que estar dentro do contexto chamado igreja, corpo de Cristo. Porque se você não estiver no corpo de Cristo, na igreja, você está fora do plano de Deus. Amém, irmãos? Eu queria que você pensasse nessa mensagem. Nenhum crescimento é por um acaso, nenhuma multiplicação não foi assim, foi sempre assim, desde Gênesis, desde Adão, desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó, até hoje. Deus não mudou o método. Deus não vai lhe dar um bom emprego, Deus não vai lhe dar grandes coisas para você comprar uma Ferrari e ficar desfilando, ficar fazendo isso ou aquilo. Não, Ele tem propósito naquilo que Ele dá para você. Amém? Vamos orar? Vamos ministrar? Deus de promessas, Deus de aliança. Deus de promessas, Deus de aliança. Ele nos prometeu, Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele fez na nossa vida, quando nós andamos segundo as suas ordens, quando nós andamos no caminho dEle. Este é o crescimento que Deus nos dá. Esta é a vontade de Deus para nós. Você decide, você escolhe o que você quer da sua vida. Amém? Vamos colocar em pé. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, ó Deus, que a Tua palavra verdadeiramente possa adentrar no nosso coração. Ó Deus, que o Teu desejo, que o Teu propósito, que possamos entender o Teu propósito, que possamos entender a Tua vontade, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, Pai, que o Senhor possa realmente confirmar isso no nosso coração, que o Senhor possa esclarecer tudo isso no nosso coração, Pai. Ó Deus, como o Senhor fez um chamado a Abraão, como o Senhor continuou, Pai, ó Deus, fazendo promessas a Isaac, a Jacó. Ó Senhor, em nome de Jesus, Tu és o Deus de promessa, Tu és o Deus que até hoje, a Tua palavra diz que seríamos abençoados com a bênção de Abraão, seríamos benditos sobre a face da terra, que possamos entender que o Teu propósito, revelado para nós, é para a igreja, é para o Teu povo, em nome de Jesus, Pai. Queremos ser prósperos sim, Pai, mas prósperos para o Senhor, prósperos para fazer a Tua obra, instrumentos, queremos talentos, queremos, ó Deus da glória, queremos unção, mas para ser usado na Tua obra, ó Deus, em benefício de um povo, em benefício de uma comunidade, em benefício da Tua igreja, para que haja crescimento na Tua igreja, para que haja edificação na Tua igreja. A Tua palavra diz, o apóstolo Paulo diz que os dons foi dado para a edificação do corpo. Ó Senhor da glória, em nome de Jesus, que venhamos a falar a mesma língua, que venhamos a ter a mesma visão. Ó Senhor, que aprendamos a verdade da Tua palavra. Senhor, tira toda a confusão do nosso meio, tira todas as divisões, tira todas as visões contrárias
aquilo que agrada o teu coração, Pai. Em nome de Jesus declaramos que o inimigo, ó Deus, não pode se andar no nosso meio. O inimigo não pode se andar na nossa casa. O inimigo não pode se andar na nossa empresa, Pai. Ó Deus, que tenhamos o mesmo propósito, o único caminho, o mesmo corpo, a mesma visão. Queremos crescer, Pai, para a Tua glória, para que ela se manifeste no nosso caminho. A Tua Shekinah manifesta no nosso caminho, em nome de Jesus. Por isso nos mostra o caminho, direcione nesse caminho, vem conosco por esse caminho, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Teus olhos, sempre atentos, permanece em mim. Aleluia. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Eu sei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Segura os olhos. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Eu sei, Deus de aliança, promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra
não é um Deus de divisão. Deus é um Deus de unidade. Aleluia. Tanto é unidade que o Pai, Filho e Espírito Santo é um. Glória a Deus. Por isso que o mundo existe. Porque há concordância entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se não há concordância dentro da tua casa, não parte de Deus isso. Não é vontade de Deus isso. Não seja você um ponto de divisão, um ponto de facção dentro da tua casa, dentro da empresa que você trabalha, principalmente dentro do corpo de Cristo. Principalmente dentro do corpo de Cristo. A Bíblia assevera, grande juízo para aqueles que são facciosos, para aqueles que causam divisões. Seja você aquele que proclame a unidade, o amor, a unidade no corpo de Cristo. Deus não tem filhos preferidos. Deus aceita todos os filhos. Todos aqueles que têm Jesus, todos aqueles que aceitam a Cristo são filhos de Deus. Não há preferência. São todos filhos. Não seja você ponto de discórdia. Não seja você que arrume contenda. Que você possa crescer, multiplicar, ser bênção no nome do Senhor. Deus abençoe você e sua casa. Vamos na bênção de Deus em nome de Jesus.